Oi, gente, meu nome é Gleice Kelly, eu tenho 22 anos e eu quero falar com vocês sobre endometriose. Eu sei que é um assunto mais profissional e tal, mas eu quero dar o meu ponto de vista como paciente e como alguém que sofre com isso há muitos anos, porque desde a minha primeira menstruação, sim, desde a minha primeira menstruação, que eu sinto os efeitos da endometriose no meu corpo. Vou começar explicando para vocês o seguinte. Eu não tive um diagnóstico tão precoce quanto eu poderia ter tido, porque desde que eu tive a minha primeira menstruação, eu parei em pronto-socorro. Eu sei que algumas pessoas têm uma vida mais normal, têm menstruações regulares, não sentem tanta cólica, e aí se passam os anos e essas pessoas acabam descobrindo, sem nem esperar, que elas sofrem com endometriose por diversos problemas que a endometriose vem acarretar. Só que no meu caso não foi assim. No meu caso, na minha primeira menstruação, eu já comecei a sentir os efeitos da endometriose e eles não eram nem um pouco brandos. Eu sabia que tinha algo de errado comigo, gente. Eu tinha total noção que tinha algo de errado comigo, mesmo sendo muito jovem e mesmo não tendo muitas informações. Eu lembro que eu não fui a primeira do grupo de amigas a menstruar, nem tampouco menstruei tão cedo assim. Geralmente as meninas menstruam aí dos seus 11 anos, eu menstruei com quase 14, já tinha 13 anos e foi inesperado também. Eu não sabia o que era TPM, eu não sabia dessas mudanças hormonais, era a primeira vez passando por aquilo. Eu lembro que eu senti bastante dor no peito e logo em seguida veio ela, a tão temida menstruação. Para vocês terem ideia, eu já tenho 22 anos, já se passaram quase 10 anos da minha primeira menstruação, o que é pouco tempo para algumas, mas é muito tempo para algumas de vocês, eu tenho certeza. E eu lembro, gente, com detalhes. Eu lembro que foi muito doloroso e, diferente do que muita gente espera, eu senti muita dor de cabeça. A dor mais forte que eu senti na minha primeira menstruação foi uma dor de cabeça. Eu tinha náusea, eu tinha muita dor de cabeça, mas é no nível que eu não sei descrever. Se vocês me pedirem para eu taxar de 1 a 10 quanto foi a minha dor de cabeça, eu não sei dizer para vocês, porque era uma dor tão absurda que eu perdia a noção, eu ficava tonta, eu ficava desnorteada mesmo. E eu lembro que eu parei no hospital. E é óbvio, né, que foi assustador para mim, como uma menina tão jovem, passar por aquela dor. Eu nem imaginava que era por conta da menstruação a primeiro momento. Só que aí veio a segunda coisa muito estranha, que foi o sangramento excessivo. Porque assim, eu já sabia que a menstruação a gente sangra, a gente estuda sobre isso no colégio. Só que eu não parava de sangrar. E assim, tudo bem, você sangrar por 7 dias já é doloroso, muitas mulheres já se sentem mal. Mas e aí, quando chegava os 15 dias, eu continuava menstruando, começava a ficar fraca, inclusive cheguei a ficar com anemia muito nova também, que é uma das coisas que acontecem muito com pessoas com endometriose. E aí começou uma saga de eu e minha mãe e vários ginecologistas procurando uma resposta. E era muito constrangedor, porque se hoje em dia ainda existem muitos tabus quando uma menina muito nova está indo no ginecologista, vocês imaginem quando eu tinha 14 anos de idade. As pessoas logo imaginavam que eu estava grávida, que é mais um ponto que a gente vai conversar depois, só que eu não estava grávida, eu estava passando mal, eu estava tendo enjoos, eu estava tendo náusea, tontura, tudo por conta da endometriose. A endometriose, ela imita muitos sintomas de gravidez. E isso é uma coisa surreal, porque eu não sabia o que eram sintomas de gravidez quando eu tinha 14 anos, mas as pessoas à minha volta sabiam. Então eu sofri muito, porque as pessoas sempre achavam que eu tinha feito algo de errado. E na grande maioria das vezes os médicos nem prestavam muita atenção em mim. Só passavam o básico dos exames, mesmo eu e minha mãe falando que eu estava sentindo dores absurdas
E aí eles passavam analgésicos que não funcionavam pra mim. E eu passei por isso por vários anos da minha vida. A gente ia no ginecologista, fazia ultrassom, o que para as pessoas já era um absurdo, uma menina de 14, depois 15 anos fazendo ultrassom, mas para ninguém foi um absurdo quando me passaram um anticoncepcional. Sim, anticoncepcional. Sendo que o meu corpo ainda estava se formando, eu era uma adolescente muito magrinha, eu era uma adolescente anêmica e eu tinha várias questões para resolver, né? A endometriose principalmente, menstruava por quase 30 dias, depois chegou a passar dos 30 dias. Para vocês terem ideia, eu já cheguei a ficar 60 dias menstruando. E isso não tem como ser normal. E eu acho que qualquer pessoa com um pouco de noção sabe que quando chega a esse ponto, a mulher já enfraqueceu. É como se a nossa alma estivesse saindo pela menstruação. A endometriose, ela me rebaixou tanto que a minha autoestima, ela foi embora completamente na minha adolescência. Eu ficava tentando buscar uma feminilidade, tentando me sentir bem, mas eu sempre me sentia suja. Sem contar a dor, né, gente? Porque só quem sente a dor vai entender, sabe? Se a gente tentar explicar para as pessoas que não têm endometriose, elas provavelmente vão achar que a gente está exagerando, só que quem já sentiu sabe que não tem nada de exagero. É uma dor incapacitante que muitas vezes a gente não consegue ficar sentada, nem deitada, muito menos em pé, dá uma sensação de angústia e desespero muito grande. E quando eu era muito magra, eu ainda tinha menos sintomas. Porém, quando o tempo foi passando, meu corpo começou a ter umas mudanças muito estranhas. Durante a minha adolescência eu era muito magra porque eu tinha muita dificuldade para me alimentar, tive várias situações. E aí acabava que eu comia muito pouco, consequentemente era muito magra e com isso eu sentia muito menos cólica. Naquela época eu não sabia, mas endometriose é uma doença inflamatória e gordura não ajuda nem um pouco, né? Gordura, inflamação, tudo anda grudadinho. E eu não tinha noção, eu não tinha diagnóstico, eu não tinha apoio médico. Tudo que me falavam era que era normal, que era só eu tomar um analgésico, que era só eu tomar anticoncepcional. E aí a minha menstruação simplesmente parou de vir. É óbvio que para alguém que sofria absurdamente com a menstruação, eu não reclamei, gente. É óbvio que hoje em dia, com toda a noção que eu tenho, eu buscaria um apoio médico, buscaria tentar entender, mas eu ainda tinha menos de 18 anos, eu tinha 17 anos, meus 16 para meus 17 anos, o que vinha abundantemente, que chegava a ser insuportável, começou a não vir. Então eu lembro que eu tinha menstruações muito esporádicas, ao ponto de que numa virada de um ano eu tinha, e aí depois só no meu aniversário ou em alguma data muito importante, inclusive eu achava muito estranho, mas demoravam muitos meses para eu menstruar. Eu sabia que eu não estava grávida, porém, até eu achava estranho. Teve momentos que eu até que cheguei a questionar o que é que tá acontecendo comigo. Porém, gente, eu sentia cólica, mesmo sem menstruar. Então eu pensava que eu estava muito doente, que de certa forma era verdade. E eu não lembro exatamente quando eu parei de tomar o anticoncepcional, porque nessa época que minha menstruação ela parou de vir, eu não estava tomando anticoncepcional. E eu acho que foi nesse momento que meu corpo já estava com os ovários policísticos formados. Então eu que era bem magra, teve uma época, inclusive uma boa época, que eu era abaixo do peso, eu não via isso como problema, não queria engordar. Quando eu completei 18 anos, eu já percebi um certo ganho de peso. Com 18 anos eu era bem magra mesmo, eu tenho fotos da época, só que ali quase nos meus 19 eu ganhei um certo peso, não era tanto peso assim, eu não fiquei obesa nem nada, só que eu não tinha mudado tanta coisa na minha alimentação, eu continuava comendo as mesmas coisas. Arroz, feijão, verduras, nunca tive esse problema de não comer comida saudável.
Só que do nada, as mesmas coisas que eu comia que não me afetavam tanto começaram a me afetar. E eu comecei a perceber que minha barriga inchava. Foi a primeira vez que eu tive certeza que eu estava grávida. Só que eu não estava grávida, era endometriose. Outra coisa que a endometriose me fazia sentir sempre era a culpa. Porque eu sempre estava com a autoestima baixa. A gente já tinha buscado especialistas de saúde mental, psicóloga. Só que eu não sabia que eu tinha endometriose. Eu sabia que tinha algo errado, eu não sabia que eu tinha endometriose. Então eu não sabia por que eu me sentia tão depressiva, tão pra baixo. Mesmo que tudo aparentemente estivesse bem. Só que não tem como as coisas estarem bem quando o nosso útero tá pedindo socorro. Então foi surreal pra mim. Quando com 19 anos eu tava tendo uma vida totalmente saudável, fazendo academia, fazendo alimentação saudável e balanceada, me cuidando, bebendo água, fazendo check-ups inclusive. E eu simplesmente não conseguia ficar bem. Sempre tava com cólica, sempre tava me sentindo mal, sempre tava com baixa de energia. Eu me esforçava para trabalhar, estudar, fazer academia, fazer tudo, só que eu sempre estava cansada. E não era normal. Eu comentei com vocês que eu já tive anemia quando eu era mais nova, só que a gente tratou essa anemia. Aparentemente estava tudo bem, era para estar tudo bem. Só que eu me cansei e eu comecei a insistir. E fui de médico em médico novamente, só que dessa vez maior de idade. E eu encontrei um médico maravilhoso que já de cara, gente, ele já falou, você tem endometriose. Antes de qualquer exame, só com os sintomas e com os meus relatos, as minhas situações, eu contei pra ele tudo que eu consegui contar e ele já falou, não, você tem endometriose. Eu vou te passar aqui esse exame, mas é só pra gente conseguir te laudar, pra eu poder fazer um tratamento. E aí ele passou um remédio que já era para endometriose, que é o Dienogest. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você já deve ter tomado esse remédio. Que ele não é bem um anticoncepcional, ele acaba agindo como anticoncepcional, mas ele é um remédio específico, né? Que ajudou muito, inclusive. Só que era pílula, então nisso eu acabei esquecendo uma vez, ou acabou, eu não lembro exatamente, porque foi muito traumático. E eu morava sozinha e eu acordei e não consegui levantar da cama. Então, quando a gente fala da dor da endometriose, muitas mulheres e muitos homens acham que a gente está falando de uma dorzinha de cólica. A minha coluna travou, eu não tinha força, não conseguia lidar com a dor, não conseguia levantar da cama. Eu estava sozinha num prédio, no terceiro andar desse prédio, não tinha ninguém lá para me ajudar. Não adiantava gritar. A única coisa que eu conseguia fazer era mandar mensagem. E eu mandei mensagem para todas as pessoas próximas, até que o meu namorado, que na época era meu namorado, hoje é meu marido, foi pra lá me ajudar. Meu pai também. Só que eu tava inválida. Eu tava com 19 anos, eu trabalhava em um call center e eu não conseguia levantar. Não conseguia andar. Só conseguia usar o banheiro se alguém me levasse. E eu não vou chorar aqui, até porque eu acredito que muitas mulheres passem por situações ainda piores do que essa que eu passei. Só que aí que fica o questionamento. Isso é normal? Que eu não considero normal. Eu já havia procurado médico por anos. Não foi só uma vez que eu procurei ajuda médica. E eu poderia ter morrido. Eu só não morri porque a gente já tinha uma leve noção de que era endometriose, porque aquele outro médico tinha falado. E aí, quando a gente foi procurar auxílio médico, novamente, a gente já veio com uma palavra, endometriose. Primeiro médico, depois disso aí, não consegui me diagnosticar. Então, eu passei por isso aí, e quando eu voltei ao médico, ele falou que era normal.
O médico falou que era normal, me passou alguns analgésicos depois de eu ter passado quase um mês sem conseguir viver. E depois disso foi só ladeira abaixo. Eu não tô trazendo detalhes aqui, eu nem sei até que ponto a gente pode detalhar no YouTube, né? Porque é uma questão um pouquinho pesada sobre os sintomas da endometriose. Mas são dores assim que nem dá pra descrever, então eu não vou tentar, mas são dores incapacitantes. E aí que vem o ponto, né, gente? O que fazer? Eu fiz uma ressonância magnética e não saiu a endometriose. E eu fiquei em desespero, eu pensei que pronto, então tem algo muito pior. E aí a gente foi nessa busca novamente, até que eu acabei conhecendo a minha ginecologista atual. E novamente na primeira consulta, a minha ginecologista falou: isso deve ser endometriose. Eu já nem falei mais pra ela sobre endometriose. Eu cheguei lá, falei do que eu tava sentindo, já sabia que eu tinha ovário policístico, só que ele não causa nem a metade disso. E aí ela falou que eu deveria ter algo mais grave, me passou os exames, e aí com a pesquisa de endometriose profunda, que é um pouco mais simples e um pouco mais em conta do que a ressonância magnética, eu descobri que eu tenho endometriose profunda. E aí eu já tinha 20 anos, já eram 7 anos sofrendo com isso. E aquilo ali não foi uma cura, né? Só foi o momento que a ficha caiu, que eu não era louca, que eu não tava inventando, que eu tava sofrendo muito. Só que o que acontece quando a gente descobre que tá sofrendo muito? Eu já tava sentindo tudo na pele, né? Só queria saber o que fazer pra curar. Só que endometriose não tem cura. Então, desde então, a gente tem buscado formas de eu viver melhor. Hoje em dia, eu tenho o DIU de Mirena, que ele me ajuda muito com a questão dos sangramentos. As dores, elas não foram embora. Eu tenho uma vida bem mais calma hoje em dia, por conta de que a endometriose piora com estresse. Mas ainda assim, às vezes, eu simplesmente estou andando em travo. Eu simplesmente não consigo usar o banheiro por causa da endometriose. Às vezes eu simplesmente não consigo comer. E é assim a vida de alguém que tem endometriose. E aí esse vídeo é um alerta porque se eu tivesse 13 anos agora e eu estivesse passando por tudo que eu estava passando, eu gostaria de que tivesse alguém falando sobre isso e que de alguma forma eu tivesse um norte, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. E podem, né? Hoje a internet tá aí pra gente falar sobre assuntos diversos e tentar educar as pessoas sobre até doenças. Bom, a endometriose não tem cura, mas o tratamento alivia muitos sintomas. Se você conseguir ter uma rotina mais saudável e equilibrada, a sua vida pode melhorar. Eu não contei, mas nesse meio tempo, né, de engordar e emagrecer, deu uma piorada bastante, então evitem engordar se você tem endometriose. Eu sei que, né, parece muito simples, só que eu sei que não é simples, eu passo por isso, mas faça tudo o que você puder pra não ter nenhum agravante, sabe? A gente já tem uma vida um pouco mais complicada e qualquer coisa ali a mais, uma pessoa que já tem uma doença crônica pode piorar mais a situação. Mas é isso, gente. Eu vou trazer mais vídeos sobre a minha rotina, sobre como eu faço para me cuidar. E eu espero que eu consiga ter uma vida adulta mais saudável, porque a adolescência foi banhada pela endometriose.